Pessoal, tudo bem? Começando mais uma live aqui no Ensino Infantil num Clique. Eu sou o Sérgio Marques e é muito legal ter vocês aqui com a gente. Mais essa live, a gente está tentando trazer bastante gente boa para falar sobre assuntos de ensino infantil e especialmente nesse momento que a gente está vivendo, onde todo mundo está tendo que se adaptar de alguma maneira. Então, bem-vindos todos vocês que estão aqui ao vivo. E se você está assistindo essa live no YouTube, que a gente vai publicar logo depois que terminar ao vivo aqui, seja bem-vindo também no nosso canal. Inscreva-se, não deixa de curtir aqui os nossos vídeos, dá uma força para divulgar, compartilhar também com seus amigos. E se prepara porque hoje o papo vai ser muito bom. Pessoal, bem-vindos todos que vocês estão chegando aqui. Eu também quero pedir para vocês que estão ao vivo, clicar aqui no aviãozinho, já chamar todo mundo que está aí nos teus contatos do Instagram. Eu vou começar a falar sobre o nosso papo, vou abrir aqui, fazer uma introdução sobre o nosso tema e logo depois eu vou chamar a nossa convidada especial, a Mara Albuquerque, do canal Efeito de Bênção. A gente vai chamar logo mais ela para participar aqui com a gente. Eu tenho certeza que se você, de alguma maneira, está envolvido com o ensino, essa pergunta já rondou a sua cabeça, não é verdade? Comenta aí se você já pensou sobre isso também. Com essa pandemia, como que vai ser o futuro das igrejas, especialmente do ministério infantil? Como que vai ser o preparo das nossas crianças, o ensino bíblico, o currículo foi interrompido, e agora? Quando que as coisas vão voltar? E se é que vão voltar a ser como eram, né? Ou então quais mudanças e quais adaptações a gente vai ter que fazer para conseguir retomar o nosso ritmo e não deixar isso de lado, não é verdade? Porque o ensino bíblico nas igrejas das crianças é super importante. A responsabilidade principal nós acreditamos que é dos pais em casa, mas a igreja é uma ferramenta de apoio para o ensino fundamental. Pois bem, a gente quer conversar então hoje sobre isso. Um dos desdobramentos desses tempos que a gente está vivendo é a transformação nas ferramentas de ensino infantil. Assim como toda a sociedade tem sentido esses impactos e procurado se adaptar de alguma maneira a tudo isso que está acontecendo nos últimos meses, nós que somos apaixonados pelo ensino também precisamos ligar vários sinais de alerta sobre o que está acontecendo e, a partir disso, agir com extrema responsabilidade e com senso de missão. O ensino bíblico talvez seja uma das disciplinas que mais sofra as consequências dessas mudanças na dinâmica de todo o setor educacional. A razão para isso pode ser bastante simples. Talvez a igreja não estivesse, de fato, preparada para lidar com uma situação parecida com essa. Ninguém estava preparado, é verdade. Mas, talvez por uma estrutura de comprometimento mesmo, de obreiros, de equipes, a gente sinta mais os impactos ainda. Então, encarar de frente esse problema é buscar uma solução. Eu acredito nisso. A partir dessas questões que a gente colocou sobre a mesa, nós procuramos levantar mais informação, então, sobre as tendências, as inovações que estão acontecendo, e aí, assim, buscar caminhos para que o ensino bíblico infantil ganhe o espaço e a importância que ele merece dentro da dinâmica familiar. Numa dessas gratas surpresas na internet, a gente encontrou a Mara Albuquerque, lá do canal Efeito de Bênção. Um canal que tem como propósito apoiar, inspirar e incentivar professores de ministério infantil. Isso não é incrível? Ainda mais nesse momento. E a gente ficou super feliz quando ela aceitou o nosso convite para bater esse papo aqui na live. E a gente vai conversar justamente sobre esse tema. Como será o futuro do ministério infantil na igreja? Então, não deixe de participar. Lembrem de convidar as pessoas para participar aqui com a gente. Se você tem seus comentários, vai escrevendo aqui, igual a tia Jaque de Castro, a paz do Senhor, todo mundo que está participando, a Luana, Ministério Infantil, deixa eu rodar mais um pouquinho aqui, a Elisângela, a Joyce, a Luíse, Tinho, Flávia, tudo bem? Saudades de vocês também, a Nicole. Deixa eu convidá-la aqui para a gente conversar sobre o futuro do Ministério Infantil na igreja. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, se inscreva no nosso canal. Estou aguardando a Mara. Vamos ajeitar aqui. Mara, tudo bem? Olá. Mara, primeiro, obrigado por aceitar nosso convite. Poxa, a gente conheceu recentemente, eu conheci pelo menos recentemente,
o teu perfil, e assim, eu achei muito legal, tanto visualmente, vocês, dá para perceber que vocês têm um carinho muito grande no material que vocês desenvolvem, e principalmente a questão do conteúdo também, achei conteúdo sensacional, e muito importante para esse tempo que a gente está vivendo, né? Então eu queria abrir um espaço, Mara, para você se apresentar, dizer um pouquinho da tua história, contar um pouquinho do teu envolvimento no Ministério, como é que nasceu essa tua paixão pelo ensino, né? E depois como nasceu também o efeito de bênção. Então tá, vamos lá. Na verdade, eu me converti no ano de 2000. 6 meses depois, já estava dando aula para as crianças. Era algo que eu queria, assim, né? Falei para Deus, tipo assim, Deus, eu acho que eu gostaria de fazer isso, mas eu não sabia nem para mim, né? Mas quando a gente... É o chamado. Então, assim, desde... por uns 6 meses de conversão, eu já estava dando aula para as crianças e eu aprendia muito com elas, porque eu tinha que estudar, né, aprender da palavra para poder passar para elas. E depois disso, eu sempre estava na área de ensino. Na verdade, assim, a grande maioria das pessoas, né, o pessoal do efeito, que segue a gente tudo, e quando chegou, achava que o meu chamado ele era especificamente para o Ministério Infantil. Mas o meu chamado sempre foi para o ensino cristão. Só que eu tenho uma vertente, assim, muito voltada para a geração, né, de crianças, porque eu acredito que são elas que, plantando, semeando no coração delas, é que nós vamos ter uma grande colheita. E isso, assim, era algo que eu queria muito fazer. E eu sempre fiz isso, meu ministério todo, escola bíblica, né, apaixonada por escola bíblica, na verdade foi um dos ministérios, assim, que eu sempre estive presente, diretora de escola bíblica, com os professores e tal. E o efeito de bênção nasceu porque alguém que trabalha com a internet, que é muito próximo de mim, perguntou, trabalha com a internet e via as buscas que existem no Google. E havia muitas buscas de ministério infantil, aula para crianças, cristã, e veio me perguntar o que as pessoas procuravam quando digitava isso no Google, né? Qual que era o interesse delas. Uhum. E aí eu expliquei. E daí surgiu, na verdade, de um convite, tipo assim, você não quer escrever um e-book, né? Dando algumas respostas aí e tal. Falei, beleza. Só que esse e-book se tornou no manual do Ministério Infantil que eu fiquei escrevendo um ano. Então, assim, o efeito de bênção no offline ele já existia em um ano de trabalho, né? Sem estar na internet, fazendo o conteúdo, pensando no nome, como que apareceria, qual que era a importância, porque daí foi se aprofundando isso, né? E eu sempre defendi um ensino mais profundo, sabe, Sérgio? Nada assim, muito Sim. raso, porque às vezes você pensa assim, não, mas são crianças. Mas assim, são crianças que precisam de palavra, né? Tem Sim. toda a parte do lúdico, do visual, tem, mas elas precisam de palavra, porque é a palavra que transforma. Então era isso que eu defendia e continuo defendendo. Então o efeito de bênção nasceu dessa curiosidade de alguém que trabalhava na internet. E aí, na verdade, assim, o efeito não era para ser o que ele é hoje, assim, quando ele começou. Só que daí a gente foi vendo as necessidades, e aí Deus foi acrescentando e dizendo, não, não é isso, não é só um e-book, vamos mais, vamos mais. E agora a gente está aí com planos para crescer, e eu fico muito feliz, porque eu acredito que ele responde uma grande parte da ausência dentro do ensino para os líderes e professores. E aí todo mundo, assim, uma grande parte também acha que o efeito, ele cria o material para as crianças, para o professor chegar lá e aplicar. Mas a gente vem um pouco antes. A gente trabalha com o professor e com o líder, porque se eu quero que alcance as crianças, que faça diferença para eles, eu preciso que os professores estejam, né, os líderes. E assim, quando o efeito fala professor e líder de Ministério Infantil, e a gente é interdenominacional, né? Eu sou membro da Igreja do Evangelho Quadrangular, mas assim, o efeito, ele é interdenominacional. Ele é para trabalhar Cristo. Então, a gente, falando assim, para os professores, líderes, mas assim, pastores de criança, tios e tias, né? A gente não se preocupa muito com a nomenclatura, porque eu acredito que cada um tem o seu jeito, né, de se apresentar e gosta. O que não pode mudar é aquilo que é essencial, que é ensinar a verdade de verdade.
Nesse sentido. Então, Muito assim, bom. o efeito, você até colocou aí, a gente, né, tem essa questão tipo, de incentivar, de inspirar, porque eu acredito que o instrumento que vai fazer a diferença no encontro com as crianças, na sala, é aquele que leva o material, não é o material em si. Apesar Sim. do efeito ele trabalhar, né, nos detalhes e a gente cuida assim para que tudo isso seja contextualizado, que seja intencional, mas se você pegar um professor relaxado, não vai fazer diferença Uhum. nenhuma o material. Se você pegar uma pessoa que não vive a palavra, não faz diferença aquele material. Então, essa é a nossa preocupação, de que a gente tenha pessoas que sejam realmente comprometidas com o reino. E a visão do efeito é visão de reino. Perfeito. Mara, eu tô vendo que tem muita gente participando aqui, a Vanessa Ribeiro, a tia Jaque, a Ana Maria, o Ministério Ponto Infantil. Gente, super bem-vindo, obrigado pela participação de Agora já conhece vocês. o canal aqui do Ensino Infantil num clique. Isso. Isso, eu também vou, assim, me apresentar, porque eu tô vendo que Isso, tem porque o muita pessoal gente te que veio, conhecer. Uhum. né, que veio Até do para teu eu canal para também, né? cá. Olha lá, o Leonardo Silva também acabou de mandar um recado aqui. Então, assim, o ensino infantil num clique também nasceu com essa intenção, né, Mara, de trazer ferramentas para pais e para professores, para educadores, sobre como ensinar os valores da palavra de Deus, os valores bíblicos, né? Uhum. A gente também percebe assim que há meio que uma visão nas igrejas de que o ministério infantil é meio que ali o lugar para algumas babás cuidarem das crianças enquanto está rolando o culto na igreja, o culto principal, né? E aí isso sempre me incomodou muito, né? E aí eu conversando com a minha mãe, que é a Regina Cobra, que é a idealizadora do ministério, ela que escreve as aulas, né? E a gente teve então essa ideia e a iniciativa de abrir esse blog. E no princípio a gente começou assim, poxa, mas a gente vai abrir um blog, né? Será que o pessoal vai acessar, vai Eu entender, né, conheci o do que se blog de trata? vocês, Sérgio. O blog de Oi, vocês eu desculpa. conhecia. Ah, que legal, que legal. O blog a gente começou há mais tempo Uhum. ah, do que os canais aqui nas redes sociais, né? O Instagram foi há menos tempo que a gente começou a publicar nosso conteúdo aqui. E o blog a gente abriu com essa intenção, né, de levar o currículo pronto que a minha mãe escreveu ao longo da experiência dela de 50 anos com o Ministério Infantil. A gente também percebia que tinha muito material assim que vinha de fora, às vezes do Brasil, e aí faltava uma adaptação, faltava contexto, né? Então, todo esse currículo que ela escreveu para todas as idades, a gente foi publicando lá no site. Então, hoje a gente tem aulas prontas lá, do berçário até juniores, né? Crianças de Uhum. 0 a 12 anos. Se você quiser seguir o currículo pronto, você pode acessar lá e ter todas as dicas. E agora a gente também está trazendo muito conteúdo para pais, né? Trabalharem em casa, os conteúdos bíblicos, ideias de trabalhos manuais para reforçar as histórias, né? E aí eu já puxo o gancho dessa pergunta que eu queria fazer para você, né, Mara? Então, como que você tem notado esse momento que a gente está vivendo no contexto do ensino bíblico? Ou seja, onde os pais definitivamente tiveram que, nos últimos, talvez, 4, 5 meses, assumir definitivamente o protagonismo do ensino bíblico, né? Como se não bastasse, como se a vida estivesse fácil em casa, mas tem mais essa agora, né? Não tem a reunião presencial na igreja, então os pais ou precisam assumir essa responsabilidade ou as crianças deixam de ter contato com Bíblia, né? Como que você está Sim. enxergando esse momento, Mara? Na verdade, eu acho que esse momento ele é um reflexo daquilo que já vinha acontecendo. Dificultou muito para nós que somos professores, líderes, porque é um momento que ninguém esperava, a igreja não estava preparada, mas assim, nenhum outro lugar estava preparado, né? A sociedade como um todo não estava ninguém preparado para fazer as adaptações. Eu acho que é um momento único, assim, tipo, de família, né? E os pais perceberem o quão difícil é essa questão de estar ensinando, né, treinando. Eu fui por muitos anos, né, trabalhando com Ministério Infantil, escola bíblica e tudo, sem ser mãe. Então, eu sempre comento isso. Então, depois que eu me tornei mãe, eu falo assim, nossa, que maravilha, né? Como que eu ajudei bastante mãe, né? Ajudei bastante mãe a, a ter mais tranquilidade, assim, eu fui uma bênção, eu dizia, né?
quando eu me tornei mãe. Porque, assim, só essa relação, né, de quando você não tem filho para quando você tem filho, porque, assim, quando você é mãe, você tem, tipo, ensinar a palavra é uma preocupação, claro que é e é uma prioridade, deve ser uma prioridade. Mas aí você tem que dar de comer, você tem que tá orientando o tempo todo, não faça assim. E assim, mãe e pai cansam, né? Não tem como dizer que eles não cansam. E até você está falando aí que vocês trabalham bastante nessa área, né? Orientando pais também, né? Não só os professores, mas Uhum. orientando os pais. E isso é uma das coisas que o efeito tem percebido de dificuldade do Ministério Infantil de manter um bom relacionamento com os pais, como se as crianças fossem independentes, né? Ou que os Sim. pais fossem obrigados a entrar dentro do projeto sem que eles participassem daquilo que foi projetado. Então, isso é muito sério, assim. O que eu vejo é que os pais têm muitas dificuldades com relação a ensinar a palavra. Uhum. E eu sempre procurei ser muito compreensiva com algumas questões, porque às vezes pais que viveram uma vida toda errada, né, no sentido que não conhecia a palavra, que se converteu posterior e que daí veio para o Senhor, é muito difícil para ele transmitir isso de uma forma mais efetiva, porque ele ainda está sendo trabalhado. Daí eu vejo o Ministério Infantil, os líderes, professores, né, apoiando pais para que isso aconteça, porque nós somos apoio, né? A linha de frente sempre é pai e mãe. Como mãe, Perfeito. assim, eu sou muito prática. Né? Eu procuro ensinar, ser incisiva naquilo que eu quero ensinar, pontual naquilo que eu quero ensinar. Então, assim, eu não tenho um horário específico, vamos sentar, nós vamos ver. Não, eu aproveito as oportunidades, né? Da pergunta, da curiosidade, das situações que acontecem para estar ensinando. Mas tem pai e mãe que tem dificuldade de fazer isso. Então eu vejo a necessidade de um diálogo entre professores e líderes de ministério infantil com os pais. As crianças estão em casa, é uma dificuldade de chegar até as crianças, né? Questão de celulares Perfeito. que são divididos, horários que não dá certo. Eu estou passando isso. Eu participo de uma igreja, a minha igreja ela tem 80, 90 membros, é uma igreja pequena. E eu tenho em torno de 20 crianças, 20 crianças mais ou menos, e daí juniores são poucos, são uns 6, 7 juniores. Mas para chegar neles, a gente tem que ultrapassar toda essa barreira da tecnologia, do diálogo, do pai, da rotina que está alterada. E não é todo mundo que consegue participar. Então, assim, dá para fazer um trabalho? Dá, mas você tem que ser muito persistente para você Sim. poder superar isso. Vai ser igual ao presencial? Nunca. Você pode fazer o teu melhor. Ele não vai superar aquilo que é. Porque, assim, criança gosta daquela coisa, né? De estar junto. Eu fiz reunião de Zoom, meus alunos, cara, chegou um momento assim que. Ai, eu não aguento mais. Eles estavam estressados, mas não porque eles queriam participar junto, eles queriam estar junto no mesmo lugar. O online não é igual. Não. Então, assim, é um momento delicado, mas que o efeito tentou apoiar da melhor forma possível, tentando, aí ainda continuamos apoiando, né, os professores e líderes, porque não é o momento de parar, de se paralisar. É o momento de Sim. fazer intencionalmente com qualidade. Porque esse negócio de gravar todo dia, mandar e cobrar os pais, isso não vai funcionar. Ah, deixa eu falar uma coisa para você. Quem está aqui na live Sim. com a gente tem uma série que saiu nos stories, deixa eu ver se vai aparecer ali, que é essa aqui. A gente fez uma série dando dicas pequenininhas, coisas assim do dia a dia, práticas, que é da Hello. E aí a gente fez esse e-book aqui, que vai sair agora na segunda-feira, vai sair, Legal. para que todos possam ter acesso a essa questão, porque assim, a comunicação online ela é diferente, né? Então, Sim. ela não pode ser assim uma aula remota daquilo que nós fazíamos em sala. Então, eu acredito que é muito mais o diálogo do professor, do líder de Ministério Infantil, dizer assim, ó, pai, mãe, eu estou aqui se precisar, ligar para as crianças, fazer uma oração com elas, saber se está tudo bem, do que propriamente ensinar algo. Não que a gente não possa fazer, mas tem que ser um pouco diferente aí.
porque senão No não vai sentido funcionar. de mostrar esse apoio, né? Mara, eu vou ler mais alguns comentários, o pessoal que Meia, está o participando. povo, senão A eles acham Alessandra que eles não comentou estão aqui. participando. A Alessandra comentou assim: os canais são complementares, né? Falando do efeito de Benson e do ensino infantil no clique. Então, o efeito prepara o professor e o ensino infantil no clique tem o conteúdo completo para a aula. Isso aí, legal. Viu? A Jaqueline Paivão também. Coloquei até o despertador para não perder a live. Legal, Importante. obrigado. A Patrícia comentou assim: é verdade, muitas igrejas ainda acham que é isso, o Ministério Infantil é para que os pais assistam cultos tranquilamente, né? Também, gente. É assim, ó. Deixa eu só falar um pouquinho sobre isso, Sérgio. O que que acontece? Às vezes o Ministério Infantil tem uma guerra contra os pais, né? E nisso o Efeito tem trabalhado com relação a isso. Que nós não somos inimigos, nós somos aliados. Né? Então, Sim, assim, esse diálogo, você não pode ir lá cuidar da criança, ensinar a criança no domingo e na segunda-feira fazer um comentário na internet que os pais têm um descaso com os próprios filhos. Né? Mas você tem que olhar para o teu trabalho, para o teu ministério, e dizer assim, o que eu posso fazer para conscientizar esse pai, essa mãe, de que ele pode melhorar, o que, que eu posso fazer para contribuir com eles. Então, assim, é dessa forma que eu penso o ministério. E é isso que eu tenho trabalhado aqui também, para que nós possamos nos juntar aos pais. Porque, assim, nenhum pai, nenhuma mãe, por mais, vamos dizer assim, desveloso que ele seja em algum sentido, ele não fica feliz e não se alegra quando o filho dele aprende algo. Né? Quando ele vê a diferença na vida do filho, que aquilo está fazendo bem. É impossível um pai não se alegrar e não querer apoiar um trabalho que faça isso. Então, assim, amém por isso, né? Eu falo isso porque, assim, quando vinha a professora pegar, eu tenho um filho, hoje ele tem 12 anos, mas quando ele estava com seus 2 anos, 3 anos, que, né, quando começa já a participar, que vinha a professora para tirar ele, fazer aquela filhinha, todo mundo de mão dada, assim, que pegava ele ia e me dava o tchauzinho, glória a Deus, né? Agora eu vou me alimentar também. Então, assim, isso também é apoiar. Nós somos um ministério, somos igreja, então eu estou servindo. E isso é uma forma de servir. Isso é um dos pilares do efeito sim. de bênção, né? Ser servo. Legal. Perfeito, muito legal. A Maria Souza também perguntou se vai ficar gravado. Vamos sim, a gente vai deixar aqui no IGTV e vamos deixar no YouTube também do Ensino Infantil num Clique. Se você ainda não conhece o nosso canal, se inscreve lá, a gente está postando bastante conteúdo em vídeo também, trabalhos manuais, dicas para aulas também. Muita gente participando, Mara, vamos lá. Mais Massa. gente aqui. A Maria Postos também comentou aqui. Cineia Esteves. Por isso, o ensino na igreja deve ser relevante para todas as faixas etárias, com certeza. A gente tem que estar preparado para atender desde o bebezinho, né? Às vezes a gente esquece de preparar um berçário com cuidado, já para ensinando a palavra de Deus desde criança até os juniores, né? As crianças mais velhas. Mais comentários aqui. Antes disso, eu queria seguir com a nossa pauta aqui. Logo mais eu leio mais alguns comentários, Mara. Tá. E aí você estava falando sobre essa mudança, né? Um pouco das ferramentas agora que a gente está precisando usar, né? Ferramentas online. E, de fato, o presencial, eu acho que ainda mais para o ensino infantil, ele não tem como comparar com uma aula online, né? Que você dá um vídeo, alguma coisa assim, um Zoom, né? Ainda mais com crianças menores. Então, acho que a gente tem que se adaptar, às vezes mudar um pouco a ferramenta, mudar o jeito de dar aula, né? Então, eu queria te Uhum. fazer uma pergunta. Que características que você entende que o professor precisa ter para se adaptar a essas mudanças na igreja e no ministério infantil? Ou os professores e os líderes também de ministério, né? O que você destacaria como uma característica principal para a gente conseguir se adaptar a esse novo momento? Olha, eu acho que você precisa estar aberto a aprender, né? Uma das coisas, assim, a tentar coisas novas. Porque você vai ter que experimentar as ferramentas, né? Essa coisa assim, ah, não, eu não gravo vídeo. Não, eu não. Eu falo assim, mas eu demorei 1 ano para aparecer no Feito de Vez. Então, né, eu tô meio suspeita, né? Assim,
Eu demorei um ano porque é difícil, não é uma coisa muito fácil, assim, principalmente que não tá. Mas assim, o que que acontece? Isso era para o público, mas igual, para a tua igreja local, usar os canais fechados. Então, você tem um grupo do WhatsApp. Vou dar um exemplo do que eu faço na minha igreja local. Eu tenho acesso a vários tipos de tecnologia, mas os pais da minha igreja não têm todas as habilidades e não têm todo esse tempo para estar aprendendo. O que, que eu escolhi? Um grupo do WhatsApp, que eu abro uma vez por semana, mando algo para as crianças, às vezes não mando todas as semanas, porque na rotina deles, eles, né, uns estão para trás, outros estão para frente, porque o que, que acontece? Tem criança em escola particular, escola pública, tem pais que tiraram as crianças de assistir às aulas online porque estavam muito estressadas, porque elas não conseguiam acompanhar. Então, assim, você tem várias realidades. Então, eu escolhi esse canal para ter um canal de comunicação com eles. Então, assim, o líder precisa estar, quem está pastoreando as crianças, estar aberto a tentar coisas novas. Tentar um grupo do WhatsApp, tentar a ligação que agora dá para fazer com mais pessoas, tentar um encontro pelo Zoom. E são ferramentas que hoje nos permite chegar. Imagina se nós não tivéssemos isso, né? Como seria? Seria terrível. Então, assim, a gente pode aprender, tem que estar aberto a aprender, para você poder encontrar qual é a melhor solução nesse momento. E eu vejo assim que eu até considero que muitos estão fazendo isso, né? E aos Uhum. poucos. Porque assim, você não precisa ser um youtuber, você não precisa ser. Não, você precisa ser você, né? Que tem o contato com as suas crianças. Então, às vezes você tem pessoas preocupadas, porque, canal aberto e tal. Então, fecha, né? Fecha o teu Instagram, que direciona para os pais, aceita só as pessoas que são ali da tua igreja. Então, acho que é isso que é importante, você pensar no bem ali do teu rebanho que você quer alcançar. E não estar preocupado aí, né? Tipo, se vai É. aparecer ou se não vai. Então, é uma das opções, assim. Mas nem todos os líderes e professores têm essa característica de estar aberto, né? Ou essa facilidade. Mas sempre tem alguém da equipe que é mais, né? Tranquilo, que É. entende mais também da tecnologia. Então, assim, tem como você fazer. E É, baixar, perfeito. Eu também e vou. baixar as expectativas, né, Sérgio? Porque É, eu acho que uma das coisas é que, assim, talvez você tenha lá, vamos falar das igrejas maiores, né? Um, um grupo de crianças grande, e daí você faz, aparece 10, 12. Então, daí você fala assim, poxa, mas eu tinha 60, cadê as outras, né? Mas assim, pense que elas estão ali, né? Então sempre pensar naquilo que Deus está te dando nas mãos e não aquilo que está faltando. sim. Muito bom esse conselho. Eu também, na nossa igreja local, compartilhando o que está rolando lá, a Ibira Igreja, no Ibirapuera, São Paulo, a gente Uhum. tem uma escala sempre com duas pessoas. Então, geralmente é um professor que vai contar a história, né? E uma pessoa que dá o suporte de internet, de abrir o grupo, abrir a sala, mutar os microfones, ver se tudo está funcionando bem, o áudio está funcionando bem, né? E tem sido uma experiência legal. Claro que assim, o tempo reduz, né? Porque a atenção da criança, especialmente os menores, os meus filhos, né? Eu sou pai de gêmeos, eles têm quase 3 anos de idade. Então dá uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, ele já começa a querer levantar da cadeira, se distrair com outra coisa, né? Mas acho que é legal você ter manter o trabalho. Eu também diria que é, não tem jeito. Acho que em algum momento a gente vai ter que também estar disposto a se expor um pouquinho, essa questão de talvez gravar um vídeo, de procurar, né, ter um contato num grupo de WhatsApp. Se você, como professor, não tem esse costume, talvez, né, fosse o momento de você estar aberto a essa exposição. E perfeito que você falou quanto à expectativa também, eu acho isso super legal, porque às vezes você prepara uma aula e aí você, de repente, tem um número reduzido de pessoas que estão assistindo, ou que participaram, ou que deram feedback no grupo, né? Eu vi um post que você fez recentemente sobre essa resposta, né? Quando alguém não responde você no grupo, né? Como que você deve se comportar. Então, achei super legal.
Muito bom essas dicas aí. Eu vi também que tem alguns comentários aqui, Mara, sobre o que a gente conversou Vamos lá. dessa parceria pais e professores, né? Então tem o perfil aqui, Crianças da Presbiteriana, dizendo do trabalho de cooperação, que é importante, né? Ainda mais nessas circunstâncias de isolamento. A Ciné Esteves também dizendo que os pais têm que se envolver totalmente agora com os filhos, né? Muita gente comentando, né? E quero agradecer a participação de vocês mais uma vez, pessoal. Estou tentando ver todos os comentários aqui. Adriana Paula Medeiros, né? Tem conteúdos riquíssimos no Ensino Infantil num Clique. Obrigado, Adriana. Valeu pela força aí, compartilhar o nosso conteúdo. A tia Jaque, infelizmente, vemos tantas igrejas enfrentando dificuldades quanto a espaço e dificilmente há pessoas disponíveis e com chamado para o Ministério Infantil. Com certeza, formar equipes, né, Mara? Você quer comentar um pouquinho sobre isso? Essa dificuldade de formar equipes, eu acho que já era algo presente. E agora, É, ainda em tempos assim de isolamento, né? Como arrebanhar as pessoas para continuar com esse trabalho tão importante? eu sou uma pessoa muito otimista em tudo. Bom, legal. Porque assim, o que que acontece? Nós temos um texto, e eu sempre falo dele quando fala de equipe, e ele fala assim que quem compartilha sonhos não implora voluntários, né? Então, assim, quando eu quero Legal. fazer algo dentro do reino, eu compartilho. Eu digo, ai, gente, eu tenho um sonho assim, uma vontade de pintar a minha sala, porque a sala das crianças está descascada, e eu queria arrumar esse piso. E assim, eu vou conversando com as pessoas, né, os membros, os irmãos, e Deus vai acrescentando. Sempre vai colocando as pessoas e as pessoas vão fazendo. Porque quando a gente tomar a postura, né, de que, ó céus, ó vida, ó azar, né, eu não Uhum. tenho ajuda, eu sou sozinho. Então, essa postura, ela demonstra que você está fazendo um trabalho e que você é só. E as pessoas que estão à sua volta percebem. Quando você está fazendo um trabalho que é sério, que você é zeloso por aquele trabalho, as pessoas que estão à sua volta, elas olham e falam assim, nossa, tá ficando legal esse negócio. E o ministério, quando ele é zeloso, que ele está dentro daquilo que Deus tem colocado, as pessoas querem participar daquilo que está dando certo, né? Daquilo que, não, aquilo lá é sério, aquilo lá tem uma consistência, aquilo lá está fazendo a diferença na vida do meu filho, então, assim, o que, que eu poderia contribuir? E eu vivi muitas experiências com relação a isso, né? Assim, a ter as turmas de escola bíblica, né? Desde os pequenininhos, tipo, de 3 anos, depois vem a turma que sabia ler e escrever, depois a turma dos juniores. Era mais ou menos assim a divisão que nós tínhamos, assim, na outra igreja que eu participava. E uma das experiências, assim, uma das muitas experiências que eu tive foi, assim, uma irmã que eu não tinha muito contato com ela. Ela falou assim: olha, eu vou trazer um bolo toda terça que tem escola bíblica para as crianças. Então, assim, sem pedir, sem. Então, assim, as pessoas elas querem contribuir. E Deus coloca isso também no coração. Agora, o líder, que ele trabalha, que ele não tem equipe, que ele sempre está falando, porque eu não tenho ajuda, porque eu não tenho apoio. Então, por mais que a gente ache que não, isso vai repercutindo, né, dentro da igreja. Porque, assim, se eu tenho um pai do meu lado e eu estou conversando com algum auxiliar meu, vamos supor que seja 2 pessoas, e aí eu estou reclamando, e aquele pai ouve, ele vai comentar com o outro e ele já viu, então assim, não, acaba não gerando fruto. Então eu acredito que trabalhar no reino é servir. E quando você serve com excelência, Deus acrescenta. Então, mas vai acontecer da noite para o dia? Não. Se você é um, Deus vai acrescentar mais um. Então você era sozinho, mas agora você já tem uma dupla. E essa dupla pode se tornar um quarteto. E um quarteto faz muita coisa, né? Então Deus só precisa de coração disponível mesmo. Eu penso dessa forma, eu trabalhei muitos anos dessa forma, eu trabalho dessa forma, né? E eu fico feliz, porque assim, para você ter uma ideia, o efeito a gente fez, a gente queria ajuda.
Ajuda para disseminar, para espalhar o efeito, para poder compartilhar também, ter pessoas mais próximas da gente que a gente pudesse compartilhar projetos, experiências. E como é a nível Brasil, e é muito diferente, né? A gente está aqui no Sul, vocês Sim, estão em São Paulo, né? sim. Então a gente não está tão distante, mas a gente tem gente de Rondônia, por exemplo, que é lá no finalzinho do país. A gente tem gente lá perto, Sergipe, que também é lá para. Então, assim, são outras culturas, é diferente. Então a gente queria ter essa realidade, né? E aí a gente lançou lá a questão de quem queria ser embaixador do efeito de bênção, né? No sentido de contribuir com a gente em experiência, de compartilhar o efeito também, de fazer projetos junto com a gente. E a gente tem embaixadoras aí pelo Brasil que nos ajudam, e assim, é servindo o reino, né? Não é uma troca. Legal. Simplesmente elas se voluntariaram a nos ajudar. Muito bom. Com certeza. Deu uma travadinha, não sei se você está me ouvindo Entendeu? bem. Agora sim, Ah, aham. legal, legal. Não, perfeito. É o serviço, né? E quando a gente fala de juntar a equipe, você vê, a gente fez o último workshop presencial que a gente fez, foi esse ano, se não me engano, em fevereiro, final de janeiro, talvez. E aí, assim, eu sempre, quando a gente fazia os workshops presenciais, eu sempre provocava muito os participantes, né, do grupo, porque geralmente o público masculino é a minoria, né, nesses É, eventos e trabalhando com o Ministério Infantil no geral, né. Então, até mesmo na igreja que a gente frequentava anteriormente, a gente fez uma super campanha, assim, para que os homens participassem também, porque é importante para as crianças terem a referência masculina também, né? E importante. talvez agora seja um momento, olha só, para os homens poderem participar dessas reuniões online, às vezes tocando um violão, né, levando um louvor. Mas eu ia contar essa história desse workshop. Tinha, nessa ocasião, veio um irmão participar do workshop, né? E ele, muito simples, assim, veio, comentou assim no meio do workshop, falou: eu não tenho talento nenhum para ensinar, eu não tenho muito manejo da Bíblia, né? Não me sinto pronto para isso, mas eu vim participar aqui do workshop porque eu sinto que tem necessidade. Então, uma coisa que eu sei fazer é fazer café. Então, eu me proponho a ir lá todo domingo, fazer o cafezinho da turma, das crianças, e é o jeito que eu tenho para ajudar, né? Pô, e foi até emocionante na hora, assim, porque a gente falou, é isso mesmo, né? Tem tanta coisa importante para servir, né? E você, às vezes, convida alguém que pode orar pelo teu ministério, você convida alguém que pode costurar um bonequinho para você contar uma história bíblica, você, né, convida alguém que pode ajudar aqui na ferramenta para manusear aqui, criar um grupo, enfim, para você chamar as pessoas. Então, essa é a visão mesmo, a visão do serviço, né, Mara? É isso. Tem uma embaixadora nossa, que é a Tamires, que ela fala exatamente isso que você estava comentando. Tipo assim, a igreja toda ajuda. Então, assim, às vezes você fala assim, eu sou sozinha no Ministério Infantil. Mas, assim, quando o irmão faz uma oração, como você está contando aí, ele também está fazendo parte daquele ministério. E é isso que nós temos que proclamar cada vez mais, né? Não só dentro da igreja local, mas nas redes sociais, para a gente quebrar essa barreira que tem entre o Ministério Infantil e os pais, né? Nós não somos agência de cobrança dos pais, eles são responsáveis pelas crianças e nós somos aqueles que Sim. vamos apoiar. Muito legal. A Ana também comentou aqui, eu acho que era sobre aquela questão que a gente conversou de se expor um pouquinho, gravar vídeos, né? Ela falou assim: a gente vai adiando, mas uma hora tem que ir. É Vai isso aí. acontecer. Vamos lá, gente. Vamos gravando vídeo aí, vamos se expondo. Não grava A vídeo mudo, Ingrid, tá, gente? Não grava vídeo mudo, grava vídeo falando com crianças. Elas é querem ouvir isso. muito voz. É isso mesmo. Estamos fazendo todos os sábados, a gente se encontra no Google Meet, está sendo muito bom. A Ingrid comentou aqui. Legal. A Natália, acredito que devemos aproveitar esse momento para projetar o futuro, ver que essa parte tecnológica vai fazer parte da nossa rotina após a pandemia. E eu acho que vai enriquecer. Então, também essa visão aí otimista desse momento para a gente se preparar, né? Legal. É isso aí, muitos comentários aqui. Biavi, 23. Tem um ajudante, ele diz que gosta de estar no ministério, mas ele tem muita vergonha de interagir com as crianças. Como que eu faço para ele participar mais? Mara, você tem alguma dica?
Olha, eu já tive muitos auxiliares que eram assim. Aí a gente vai fazendo o seguinte, a gente vai deixando aos pouquinhos, né? Tipo assim, vamos fazer uma brincadeira, daí faz uma brincadeira. São pequenos pedacinhos da aula. Daqui a pouco ele vai fazer bagunça junto com as crianças, com certeza. Mas eu acho que é aos Legal. pouquinhos, assim, não dá para também ir forçando, né? Então você começa, Sim, vou fazer juntos. Eu, pelo menos, eu sempre fiz assim. Vamos, você dá aula. Mas eu tenho. Não, não, eu dou aula, você só vai auxiliar. Ok. Daí você dá um pedacinho na é semana, isso. daí você vai treinando, né? E assim, a pessoa vai se sentindo mais confortável porque ela vai vendo como é que você faz também. E daqui a pouco ele vai fazer um pedacinho, vai gostar. Aí ele vai tomar a aula Muito toda. bom. É isso aí. Mara, eu tô indo nas perguntas, porque eu acho muito legal essa participação do pessoal. A Legal, pauta nossa também é acho. extensa, mas se for o caso, a gente combina outro dia, faz outra live Não também, tem né? Porque eu problema. acho Também muito acho legal a importante, porque participação do live, se não, pessoal. o povo não participar, é muito chato. É isso aí. A Cineia escreveu: o efeito de bênção é pura criatividade. E aí a Natália também escreveu: realizamos a IBF Jesus está online e foi sensacional, uma mudança absurda na mentalidade das crianças. O tempo passou, fomos para outra igreja e o efeito de bênção ficou sendo a referência lá na igreja. É um material de vocês, Mara? Isso, a gente tem duas É de EBF, EBF, né? né? Isso. Mas assim, até esse ano a gente, quem procurou as EBFs, a gente orientou, porque na verdade, assim, todos o nosso trabalho, quando nós criamos a IBF, apesar de ser Jesus está online, ela é para trabalhar presencial com as crianças, né? Então tem toda um pano de fundo, tem toda uma contextualização com as crianças. Então, assim, seria possível adaptar? Seria, mas assim, não com o próprio material, porque ficaria muito distante do que ele é e perderia o propósito para qual ele foi criado. Então, foi uma das coisas que Uhum. o efeito até nós nos posicionamos, né? Que não se fizesse CBF, Escola Bíblica de Férias, até porque as crianças não estavam de férias, né? Existe aí muitas regiões que as crianças não voltaram, que a rotina estava complicada, e então que criassem outras coisas, até para que a criança não tivesse a sensação que a escola bíblica de férias é essa relação longe, recebe alguma coisa em casa, porque ela não é, ela tem o intuito de evangelizar, né? E como que nós alcançaríamos as crianças que se os pais. Então, assim, eu sei que tem igrejas que fizeram, que pode ter, né, semeado, amém por isso, mas assim, o material do efeito de bênção não traria o mesmo resultado. Então a gente orientou, né, quem veio nos procurar para adquirir o material. E aí, um pouco Sim. antes a gente estava trabalhando na terceira IBF esse ano, e um pouco antes da pandemia, por questão de prazo, cuidado, porque assim, ela tem que estar pronta antes, porque em abril já começa as igrejas a adquirir. Nós tínhamos decidido não fazer a IBF esse ano. E aí, logo depois veio a pandemia. Então, a gente entendeu que era Deus nos avisando, tipo, para o projeto, Uhum. né? Porque ele não seria realizado. Certo. A tia Jaque também. Sou apaixonada por ensinar, o efeito de bênção entrou na minha vida para alinhar muita coisa. Que legal, gente. Esse feedback de vocês é muito legal. De novo, a gente agradece a participação de vocês. E eu quero puxar o gancho para mais uma pergunta aqui, Mara, Tá, para a gente aproveitar nosso tempo. Já estamos com quase 50 minutos de live, galera. Se você está participando aqui com a gente, manda um oi aí, clica no aviãozinho, ainda dá tempo de mandar para os seus contatos aqui do Instagram. Se você está assistindo no YouTube, deixe seu comentário aqui, pessoal, porque nossa conversa continua, né, Mara? A gente pode depois sim, debater aqui. Acho que tem muita coisa, tem muito desdobramento em cima disso que a gente está conversando. Então, você está verdade. assistindo aqui, comenta aqui que a gente vai dar seguimento, dar sequência nessa nossa conversa. Mara, a gente lançou recentemente um vídeo que a gente chamou de AEIOU do ensino bíblico. Uhum, Inclusive é uma dinâmica que a gente usava bastante nos workshops presenciais, e a gente gravou isso em vídeo recentemente. Então, o A é amor, né? O educador precisa ter amor pelas crianças, e de esperança, precisa entender que o trabalho vai render frutos no futuro, e de investimento, então a gente precisa investir tempo, né? Investir dinheiro também, recursos no verdade. ensino. O de oração, a gente precisa orar pelas nossas crianças, precisa orar pelo ministério, para que Deus possa fazer a obra dele.
E o de urgência, porque o ensino bíblico infantil, ele é urgente, ele precisa ser feito agora, hoje, né? E essa é a pergunta que eu queria fazer para você. Dentro desse contexto de urgência, eu acho que a gente está sendo colocado à prova, porque numa época que as igrejas se fecham, não é possível ter mais as aulas presenciais, dominicais, como que a gente faz para não ficar parado, né? Que conselhos você daria, então, para a gente colocar em prática, né, o ensino? A gente fez uma enquete recentemente na nossa página e, assim, a maioria das pessoas, eu não lembro se eram 70 ou 70% das pessoas que participaram, ainda não fazem nenhum tipo de reunião online, né? Então, dentro de tudo que a gente conversou até agora, que dicas que você daria, que você incentivaria essas pessoas nesse contexto de urgência? Ó, eu acho assim que a gente não pode parar, né? Não dá para fazer como era, mas também não existe assim uma questão da velocidade da internet. Então, hoje, apesar da gente trabalhar com a internet, foi feito, né, vir para a internet e a gente trabalhou na internet porque a gente quer alcançar o maior número de pessoas, é uma das coisas que nós fazemos, que é, tipo, não estamos na mesma velocidade que a internet, né? Porque tudo é assim, põe o conteúdo, é consumido e, tipo, acabou. Tá. Então, a gente acaba trabalhando muitas questões, voltamos nela, conversamos, né? A gente hoje tem o curso Start, que daí é algo mais detalhado do processo de ensino-aprendizagem para fazer com que os professores consigam entender qual é esse processo de ensinar, o que, que ele precisa. No online, com as crianças, se torna um pouco mais difícil, porque assim, com elas, no presencial, o tempo já é reduzido. No online, ele se torna mais ainda. Então, você tem que ser muito assertivo no que você quer ensinar, muito objetivo naquilo que você quer ensinar. E daí, até nesse AIOU, né, esse de vocês, assim, às vezes os professores e líderes esquecem que orar também é cuidar, né? A questão de estar orando. Então, assim, às vezes o líder não pensou como que ele vai fazer, ele se bate na questão online, mas assim, isso não impede que ele faça uma ligação por vídeo para a criança e ore com ela, né? E pergunte se está tudo bem, se ela lembra ainda, tipo, lembra daquela nossa aula, sabe? Essa conversa que você traz Jesus de uma forma muito intencional. Então, eu acho que são pequenas ações que fazem essa diferença. São coisas que as crianças acabam participando e fazendo parte da infância delas. Porque, assim, impor Jesus, né, ou dar só a informação de Jesus, não significa que nós estamos ensinando, né? O ensinar, ele vai além disso. É o conviver, é o relacionar-se. E eu acho que muitas igrejas estão, muitos líderes, muitos professores estão passando por uma fase mais difícil porque não trabalharam isso antes no presencial, né? Essa parte do relacionamento. Chegava lá, preparava sua aula, dava sua melhor aula, mas não tinha esse vínculo com as crianças de amizade, de conversa. E isso precisa acontecer para que elas se sintam seguras com quem elas estão aprendendo. Então, por menos que você faça, o que você fizer com propósito em Cristo vai acontecer. Então, se desprenda da questão da velocidade, mas eu tenho que fazer isso toda semana. Perfeito. E a gente já vinha isso também, desse ativismo do Ministério Infantil, né? Sim. Preocupado com datas comemorativas, e termina uma data e quer fazer a outra, e não terminou. E assim, a gente via reclamações até na internet de líderes que, tipo assim, nem descansei e já vou começar a fazer lembrancinhas do próxima data comemorativa. Mas, gente, a intenção é boa, mas o resultado não é. Porque a gente está. Deus nos chamou para ensinar as nossas crianças, né? E tem algo que nós falamos também aqui no Efeito, e que eu defendo muito, é que assim, as crianças podem aprender com as datas comemorativas, mas nós não podemos usar as crianças para as datas comemorativas, né? Tipo, o Ministério Infantil tem que aparecer porque vai acontecer a data. Não. Se aquela data for algo relevante, que nós possamos ensinar algo para elas, ele é válido dentro do reino. Se ela não for,
vai acontecer a apresentação, vai acontecer tudo que você fez, só que do mesmo jeito que vai acontecer, vai vir a próxima data. Então, é algo muito sério com relação a isso. Então, que os professores e líderes se atenham, assim, na intencionalidade de ensinar poucas verdades, mas que elas sejam profundas, né? Que elas sejam relevantes para o dia a dia daquela criança. Que se ela precisar, ela vai lembrar. Não, mas a minha professora lá da escola bíblica disse que eu posso orar e que Deus vai me responder, né? Seja sim, seja não, eu espere, Deus vai responder. Eu acho que é por aí. Por aí. A Cíntia comentando aqui, bem interessante essa colocação sua. A Cineia também colocou um coraçãozinho sobre intencionalidade. A Jaque também comentou aqui, as starteiras estão aqui, Mara, dando percurso, né? Tá todo mundo aí. E muito bom, a gente já está indo para o fim dessa live, né? O Instagram tem essa limitação de tempo aqui. Já ia te passar para as considerações finais, Tá. mas eu queria dizer que foi muito valioso esse tempo aqui, né? Eu vou retomar de novo um texto bíblico que tem me incomodado bastante recentemente, que é o texto de Juízes 2:10. Lá a gente tem um relato de que houve uma geração inteira que não conheceu as obras do Senhor, e isso era responsabilidade dos pais, dos professores da época, né, passarem para a próxima geração. E aí, por conta disso, o povo de Deus, naquela ocasião, sofreu as consequências de não contar com a bênção do Senhor. Então, eu acho que a gente vive um momento agora sem precedentes, e o risco da gente assistir uma geração de crianças desigrejadas, né, que assim como aconteceu lá em Juízes 10, estão correndo um risco tremendo de não conhecer o Senhor e o que Ele fez por nós. Então a gente vive esse momento agora, e eu acho que é realmente um chamado, um despertar para nós pais, para nós professores, líderes de ministério infantil, realmente nos unirmos para que isso não aconteça e seja um momento em que a igreja esteja mais viva e mais ativa do que nunca, né? Então eu passo para você, Mara, dar as considerações finais desses últimos 2 minutinhos de live, já agradecendo muito pela tua presença aqui e também parabenizando pelo conteúdo que você divulga. Eu fiquei navegando lá nos posts do Instagram, muito legal, um melhor que o outro, um carinho no design, na criação visual, e também um conteúdo que a gente vê que é preparado mesmo para glorificar o Senhor. Parabéns, obrigado. Amém. Então, não vai acontecer entre os juízes, porque existe o ensino infantil num clique. Nós estamos aqui para despertar. Existe um efeito de bênção. Existe aqueles líderes que estão preocupados, né? Então, assim, nós estamos aqui realmente para nadar contra a maré. Então, essa é a ideia, que nós possamos nadar contra a maré, que nós possamos fazer o nosso melhor, servir, nem que seja trabalho de formiguinha, mas nós estamos aqui justamente para fazer a diferença. E fazer com intencionalidade, fazer o nosso melhor para que essa geração conheça o nosso Deus. Para que eles possam, né, receber aquilo que nós recebemos e viver isso. Mesmo na infância, né? Às vezes, não, a criança, quando ele vai ser... Não, ele já é. Então, é isso que vai fazer a diferença, com certeza. Eu agradeço muito o convite, né? Fiquei muito feliz, porque o Efeito não tem feito muitas lives, até porque, né, a gente também tem dado assim, espaço para as igrejas e tudo, mas a gente sempre está aceitando os convites, né, daqueles que nos convidam para estar compartilhando as boas novas e falando aos professores, líderes, para estar aí apoiando. É um prazer, né, conhecer. Vi lá, né, que você é videomaker, que faz os vídeos, já indicamos também. Legal, obrigado. Eu vi os stories lá. Obrigado. A gente fica muito feliz com isso. Pessoal que não conhece ainda o Efeito de Bênção, corre lá, segue, curte, comenta. E também você que está assistindo aqui. Já, né? As starteiras que estão aí, gente, já segue todo mundo também. Pra gente segue todo mundo. Vamos... no reino. Perfeito, então, pessoal. Nos vemos logo mais. Pessoal que estava ao vivo, obrigado de novo. Muita gente comentando aqui. A gente vai encerrar porque está acabando o tempo. Mas a conversa continua aqui no IGTV e também lá no YouTube, tá bom, pessoal? Vamos lá, a gente continua o papo nos comentários. Mara, obrigado, um abraço. Obrigada, boa noite, Deus abençoe, fique na paz. Deus abençoe muito. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.